Capítulo 24. Em seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeoaquim se submeteu a ele durante 3 anos, mas depois rebelou-se. Porém, o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos amonitas, os quais enviou contra Judá para destruírem conforme a palavra do Senhor, que falou por seus servos, os profetas. Certamente veio isto contra Judá por mandado do Senhor, para tirá-la de sua presença pelos pecados de Manassés e por tudo o que ele fez. Também pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. O Senhor, portanto, não quis perdoar. Os demais feitos de Joaquim e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia se apoderará de tudo o que era seu, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Joaquim e os nobres são levados cativos para a Babilônia. Era Joaquim da idade de 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera seu pai. Naquele tempo levantaram-se contra Jerusalém os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a cidade foi sitiada. Veio também Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando seus servos a tinham sitiado. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao encontro do rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus funcionários e o rei da Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado. Tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e despedaçou todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, na casa do Senhor, como o Senhor dissera. E levou cativo toda Jerusalém, todos os príncipes e todos os homens valentes, até 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros. Ninguém ficou, exceto o povo pobre da terra. Também levou Joaquim cativo para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres do rei, seus oficiais e os poderosos da terra cativos. Levou-os de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens de guerra, que foram 7.000, os artesãos e ferreiros, que foram 1.000, e todos os valentes para guerrear, levou os cativos o rei da Babilônia. O rei da Babilônia constituiu rei no lugar de Joaquim a Matanias, seu tio, e mudou-lhe o nome para Zedequias. O reinado de Zedequias. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, e era filha de Jeremias, de Libina. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Veio, pois, a ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os lançou para fora de sua presença, e de Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. A queda de Jerusalém, capítulo 25. Aconteceu no 9º ano de seu reinado, no 7º mês, aos 10 dias do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou, e levantou torres contra ela ao redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês,
Prevaleceu a fome na cidade, até que não houve pão para o povo da terra. Abriram uma brecha no muro da cidade e fugiram de noite todos os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os muros, junto aos hortos do rei, estando os caldeus ao redor da cidade, e o rei partiu pelo caminho de Arabá. O exército dos caldeus seguiu o rei e o prendeu nas planícies de Jericó, tendo todo o seu exército disperso. Preso o rei, trouxeram-no ao rei da Babilônia em Riblá e pronunciaram a sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias em sua presença e vazaram os olhos de Zedequias e, atado com cadeias, levaram-no para a Babilônia. O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês, no 7º dia do 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão de guarda. Derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O povo que ficou na cidade, os que desertaram para o rei da Babilônia, os que ficaram da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou os cativos. No entanto, Nebuzaradã deixou os pobres da cidade para que lavrassem as vinhas e a terra. E os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e a pia de bronze, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também os caldeus, as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze com os quais ministravam. Incensários, vasilhas de ouro e de prata, o capitão da guarda levou tudo. As colunas, a pia de bronze, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, não foi possível pesá-las. A altura de uma coluna era de cerca de 12 metros e sobre ela havia um capitel de bronze. A altura do capitel era de 2 metros e sobre o capitel havia uma rede de romãs ao redor. Tudo de bronze. Igualmente era a outra coluna com sua rede. Tomou então o capitão da guarda, o primeiro sacerdote, Seraias, o segundo sacerdote, Sofonias, e 3 guardas do vestíbulo. E da cidade tomou um oficial que tinha a seu cargo dos homens de guerra e 5 varões dos conselheiros do rei que estavam na cidade, o principal escriba do exército que registrava o povo da terra, e 60 varões do povo da terra que estavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os a Riba, ao rei da Babilônia. O rei da Babilônia os feriu, fazendo-os morrer em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para longe de sua terra. O remanescente foge para o Egito. O povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou na terra de Judá, pôs por governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E ouvindo todos os príncipes do exército, eles e seu povo, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a ele em Mispa, Ismael, filho de Natanias, Joana, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles com os seus. Então Gedalias jurou a eles e aos seus, e lhe disse: Não temais ser servos dos caldeus, habitai na terra e servi ao rei da Babilônia,
e bem vos irá. Mas no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, de família real, e com ele 10 varões, e feriram a Gedalias, e este morreu, e também os de Judá e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Levantou-se todo o povo, desde o menor até o maior, com os capitões do exército, foram para o Egito por medo dos caldeus. Joaquim é liberto e recebe honras na Babilônia. Aconteceu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 27º dia, que Euvil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, libertou Joaquim, rei de Judá, tirando-o da prisão. Falou com benevolência e pôs seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele na Babilônia. E lhe mudou as vestes de prisioneiro, e Joaquim comeu diante dele todos os dias de sua vida. Diariamente foi-lhe dada a parte do rei, sua comida, continualmente por todos os dias de sua vida.